Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje, compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O sacrifício da filha órfã. As cortinas de veludo Borgonha filtravam a luz pálida da manhã londrina, criando sombras dançantes no escritório onde Catherine Hartwell organizava os últimos papéis de valor da família. Seus dedos, antes macios como pétalas de rosa, agora exibiam pequenos cortes de tanto manusear documentos ásperos e contas impiedosas. O vestido de lã azul marinho, outrora sua cor predileta, pendia frouxo em seu corpo emagrecido. 8 meses. 8 longos meses, desde que a pneumonia levara sua mãe, deixando-a como a única mulher numa casa que desmoronava como castelo de cartas ao vento. O som de passos pesados no corredor fez Catherine erguer os olhos verde-acinzentados, cor do tâmisa em dias tempestuosos. Seu pai, Thomas Hartwell, apareceu no umbral com o rosto marcado por rugas que pareciam ter se aprofundado numa única noite. Kate, a voz do comerciante naval, soou como madeira velha rangendo. Os oficiais virão hoje, à tarde. Prisão por dívidas. As palavras não precisavam ser pronunciadas para ecoarem no silêncio espesso daquele ambiente que cheirava a livros antigos e esperanças perdidas. Catherine fechou os olhos, sentindo o peso de responsabilidades que jamais deveria carregar aos 21 anos. Do andar superior chegava o som da tosse persistente de James, seu irmão de 16 anos, cuja tuberculose consumia não apenas seus pulmões, mas também os poucos recursos que ainda restavam à família. Cada crise era uma punhalada no coração de Catherine, que sabia estar assistindo à morte lenta de sua última alegria neste mundo. A chuva começou a tamborilar contra as vidraças, criando um ritmo melancólico que parecia ecoar os batimentos desencontrados de seu coração. Londres, com toda sua grandeza vitoriana, tornara-se uma jaula dourada para aqueles que um dia conheceram a prosperidade. Catherine ergueu-se da escrivaninha de mogno que pertencera ao avô, cada movimento calculado como os de uma dama que aprendera a esconder a dor por trás de uma postura impecável. O espelho no canto do escritório refletia uma mulher que ela mesma custava a reconhecer. Os cabelos castanho-dourados, presos em um coque severo, a pele pálida como porcelana fina, os lábios que um dia sorriram facilmente, agora mantidos numa linha tensa. Pai, sua voz emergiu suave como seda, mas firme como o aço das espadas que decoravam o escritório. Há uma solução. Thomas ergueu os olhos, e Catherine viu neles o mesmo desespero que a corroía por dentro. Durante semanas, uma ideia havia germinado em sua mente como erva daninha persistente. Uma ideia que fazia seu estômago revirar, mas que poderia ser a salvação de todos. O Marquês de Ravenshollow. As palavras saíram de seus lábios como pétalas caindo de uma rosa murcha. Dizem que homens de sua posição às vezes, para uma mulher de boa família em dificuldades. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a névoa londrina. Thomas Hartwell, homem que navegara pelos mares mais perigosos do Império, recuou como se tivesse recebido um tiro no peito. Catherine, jamais. Sua voz quebrou como onda contra um rochedo. Minha filha, jamais permitirei tal sacrifício.
Mas Catherine já havia tomado sua decisão. Naquela tarde, enquanto a chuva transformava as ruas de Londres em espelhos líquidos que refletiam a tristeza do céu, ela caminharia até a mansão Thornfield. Carregaria consigo não apenas sua dignidade como última moeda de valor, mas também a esperança de que um homem poderia ter mais compaixão que o destino. O som da tosse de James ecoou novamente pelo casarão, e Catherine sentiu uma lágrima solitária deslizar por sua face. Às vezes, o amor exige sacrifícios que a própria alma reluta em fazer. Que segredos o poderoso Marquês de Ravenshollow esconde por trás de seus muros altos? E que preço Catherine estará disposta a pagar pela salvação de sua família? O Instituto Ashford. A mansão Thornfield erguia-se diante de Catherine como uma fortaleza de pedra calcária, suas janelas góticas observando a rua com a solenidade de olhos antigos. Os jardins, mesmo no inverno, mantinham uma beleza austera que falava de riqueza cuidadosamente cultivada através de gerações. Henry Ashford, Marquês de Ravenshollow, recebera Catherine em seu escritório revestido de carvalho, onde mapas militares dividiam espaço com obras de arte que testemunhavam campanhas em terras distantes. O homem diante dela possuía olhos azul-aço que pareciam ter visto demais do mundo, cicatrizes que contavam histórias não escritas em livros de história. A recusa havia vindo rápida, mas não cruel. No lugar do que Catherine oferecera em desespero, ele propusera algo que jamais esperara: trabalho digno em seu instituto educacional para meninas órfãs. Agora, 3 semanas depois, Catherine caminhava pelos corredores do Instituto Ashford, onde o aroma de lavanda misturava-se ao som de jovens vozes aprendendo francês e matemática. Suas mãos, antes ociosas com bordados, agora ensinavam essas mesmas meninas a ler mapas e compreender os mistérios do comércio. Miss Hartwell, a voz de Lady Cordelia Pemberton, soou por trás dela carregada com a autoridade gentil de quem dedicara a vida à educação. A diretora do instituto, mulher de 45 anos, cujos cabelos prateados eram arranjados com elegância atemporal, aproximou-se com passos que ecoavam suavemente no mármore. Lady Pemberton. Catherine fez uma reverência respeitosa, ainda ajustando-se aos protocolos daquele novo mundo onde habitava. Observo como as meninas florescem sob sua tutela. Os olhos castanhos de Cordélia brilhavam com aprovação genuína. Há algo em você, minha cara, que desperta nelas o desejo de superação. Talvez seja porque reconhecem uma alma que compreende suas lutas. O elogio trouxe calor às faces de Catherine, um rubor delicado que contrastava com a palidez que se tornara sua marca nos últimos meses. No instituto, pela primeira vez desde a morte da mãe, sentia-se útil, necessária de uma forma que transcendia a mera sobrevivência. Mas nem tudo eram flores naquele jardim cuidadosamente cultivado. Lady Beatrice Ashford, irmã do Marquês, observava Catherine com o olhar afiado de uma ave de rapina. Alta e elegante, com cabelos cor de trigo maduro sempre arranjados na última moda parisiense, Beatrice possuía a beleza fria das estátuas de mármore que decoravam as fontes da mansão. É curiosa, comentara Beatrice numa manhã particularmente gelada, enquanto Catherine organizava livros na biblioteca do instituto, a rapidez com que certas pessoas se adaptam a ambientes acima de sua condição original. As palavras foram ditas com o tom doce de quem oferece açúcar, mas Catherine sentiu o veneno escondido em cada sílaba. Não respondeu, limitando-se a continuar seu trabalho com a mesma dedicação silenciosa que se tornara sua marca registrada. O próprio Henry mantinha-se distante, aparecendo no instituto apenas para reuniões administrativas, sempre formal, sempre correto, mas carregando consigo uma atmosfera de isolamento que lembrava Catherine das ruínas românicas que estudara em livros de arte. Havia nele uma beleza melancólica, como a de um herói byroniano ferido pelas batalhas da vida. Durante essas visitas, Catherine notava como as cicatrizes em suas mãos contavam histórias de espadas e campos de batalha, como sua postura militar nunca o abandonava completamente, como seus olhos pareciam estar sempre distantes, focados em horizontes que apenas ele podia ver. O Marquês carrega fantasmas, sussurrou uma das meninas mais velhas, Margaret, enquanto observavam Henry atravessar o pátio numa tarde de dezembro. Minha prima trabalha na mansão principal. Diz que ele acorda gritando algumas noites.
Catherine sentiu uma pontada inesperada no peito. Compaixão, nada mais. O mesmo sentimento que tinha pelas meninas órfãs, pelo pai desesperado, pelo irmão doente. Não poderia ser outra coisa, não quando sua própria vida pendia por um fio tão tênue. As cartas que chegavam de casa traziam notícias que se alternavam entre esperança e desespero. James havia tido algumas noites melhores, mas as contas médicas continuavam se acumulando. Thomas mantinha-se firme, trabalhando em contratos menores, mas a sombra da prisão por dívidas ainda pairava sobre a família Hartwell como um corvo aguardando o momento certo para atacar. À noite, em seu pequeno quarto no instituto, Catherine escrevia em seu diário pessoal, as palavras fluindo como lágrimas no papel. Há uma estranha beleza em descobrir forças que não sabíamos possuir. Cada dia aqui me ensina que o valor de uma pessoa não reside em sua conta bancária, mas na capacidade de elevar os outros, mesmo quando nós mesmos estamos caindo. Mas que mistérios do passado de Henry ameaçam emergir? E por que Lady Beatrice demonstra tal hostilidade a uma mulher que apenas busca sobreviver com dignidade? Espionagem industrial. A névoa londrina estava particularmente densa naquela manhã de janeiro, envolvendo o Instituto Ashford numa bruma que transformava o mundo em aquarela desbotada. Catherine ajustava os últimos detalhes de sua toilette quando uma carta chegou, trazida por um mensageiro cujo rosto ela não reconheceu. Dentro do envelope de papel creme, uma caligrafia delicada que ela conhecia bem demais, de Lady Beatrice, convidando-a para acompanhar uma visita aos docas do Tâmisa, onde uma gala naval seria realizada em benefício das famílias de marinheiros. É um gesto de cordialidade inesperado, murmurou Catherine para si mesma, enquanto dobrava cuidadosamente a carta. Lady Cordelia, que passava naquele momento pelo corredor, parou ao perceber a expressão pensativa da jovem. Algo preocupante, minha cara. Lady Beatrice me convida para acompanhá-la a uma gala naval. Catherine mostrou a carta, seus dedos tremendo imperceptivelmente. Confesso que não compreendo o motivo de tal gentileza. Os olhos experientes de Cordelia se estreitaram ligeiramente. Beatrice é uma mulher complexa, ferida por desilusões amorosas. Às vezes, sua hostilidade nasce do medo de ser ferida novamente. Talvez esta seja sua forma de ofertar uma trégua. A gala naval realizava-se num salão às margens do Tâmisa, onde o aroma salgado do rio misturava-se ao perfume de rosas e ao som de uma orquestra de câmara. Catherine trajava seu único vestido de seda, azul como o profundo do oceano, herança de tempos mais prósperos que agora pareciam pertencer a outra vida. Lady Beatrice, resplendente em cetim cor de champanhe, apresentou Catherine a diversos membros da alta sociedade londrina. Contudo, havia algo forçado em seus modos, como uma atriz representando um papel que não lhe caía bem. Foi durante um intervalo entre as valsas que Catherine, buscando um momento de solidão no terraço que dava para o rio, ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar nas veias. Os novos designs dos navios de guerra chegaram na semana passada. A voz baixa pertencia a um homem que Catherine reconheceu como Lord Reginald Blackwood, um político de fama duvidosa. Nossos compradores franceses pagaram muito bem pelas especificações dos canhões. E Hartwell? Perguntou outro homem, cujo rosto Catherine não conseguia ver na penumbra. O velho comerciante não suspeita de nada. Seus contratos foram sabotados propositalmente para que não pudesse cumpri-los. Quando for preso, não restará ninguém para testemunhar sobre as irregularidades nos estaleiros. Catherine sentiu como se o chão de mármore fosse se abrir sob seus pés. Seu pai não eram apenas dívidas ou má sorte. Era uma conspiração orquestrada, uma teia de espionagem industrial que usava comerciantes honestos como bodes expiatórios. Com o coração martelando contra as costelas como pássaro em gaiola, Catherine afastou-se silenciosamente do terraço. Precisava encontrar provas, precisava proteger seu pai. Mas como poderia uma simples governanta enfrentar homens tão poderosos? Miss Hartwell. A voz grave a fez-se sobressaltar. Henry Ashford surgia das sombras como um fantasma elegante, seus olhos azul-aço, observando-a com intensidade perturbadora. Parece perturbada. Por um momento, Catherine hesitou. Confiar em Henry significaria revelar que havia escutado conversas privadas, expor-se como espiã involuntária, mas olhando para aquele homem que oferecera dignidade quando ela esperava apenas transação,
sentiu que poderia apostar sua vida em sua integridade. Milord, sua voz saiu num sussurro urgente. Preciso falar com o senhor. É sobre meu pai e sobre traição. Os olhos de Henry se estreitaram, o militar nele despertando instantaneamente. Sem uma palavra, ofereceu-lhe o braço e a conduziu para um canto reservado do salão, onde o barulho da orquestra os protegeria de ouvidos curiosos. Enquanto Catherine relatava o que ouvira, observava as mãos de Henry se fecharem em punhos, os músculos de sua mandíbula se contraindo como cordas de violino esticadas demais. Quando ela terminou, o silêncio entre eles vibrava com tensão palpável. Lord Blackwood, murmurou Henry, como se pronunciasse o nome de um demônio. Sempre suspeitei de suas atividades, mas nunca tive provas concretas. E agora? Catherine perguntou, sua voz carregada de esperança desesperada. Henry a estudou por um longo momento, como se avaliasse sua coragem, sua confiabilidade, sua força interior. O que viu em seus olhos verde-acinzentados pareceu satisfazê-lo. Agora, Miss Hartwell, temo que sua vida possa estar em perigo. Se Blackwood descobrir que alguém conhece seus segredos... Ele não terminou a frase, mas Catherine compreendeu o subentendido. Na carruagem de volta ao instituto, envolvida pelo silêncio da noite londrina, Catherine sentia que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas uma governanta lutando pela sobrevivência de sua família. Estava agora envolvida numa conspiração que poderia afetar a segurança nacional. O último que viu antes de adormecer foi a imagem dos olhos azul-aço de Henry e a promessa silenciosa que neles havia. Ela não enfrentaria isso sozinha. Que segredos mais obscuros Lord Blackwood esconde? E como Catherine e Henry poderão expor a conspiração sem se tornarem as próximas vítimas? Confissões de guerra e amor. A biblioteca do Instituto Ashford transformara-se num santuário de sussurros e páginas farfalhantes, onde Catherine e Henry trabalhavam lado a lado, organizando documentos militares que poderiam conter pistas sobre as atividades de Blackwood. O aroma de couro dos livros antigos misturava-se ao perfume sutil de lavanda que Catherine usava, criando uma atmosfera íntima que contrastava com a seriedade de sua missão. 3 dias haviam se passado desde a gala naval. 3 dias durante os quais Catherine notara mudanças sutis no comportamento de Henry. Ele falava mais, seus olhos encontravam os dela com maior frequência, e havia momentos em que as barreiras de formal cortesia pareciam se dissolver como açúcar na chuva. Este documento, murmurou Henry, apontando para um relatório militar datado de 1847, menciona irregularidades nos contratos navais. Veja aqui, 3 comerciantes diferentes, todos falidos nas mesmas circunstâncias que seu pai. Catherine debruçou-se sobre o papel, inconscientemente aproximando-se de Henry. O calor de sua presença era reconfortante, como uma lareira em noite de inverno. Quando seus dedos se tocaram acidentalmente sobre o documento, ambos se afastaram como se tivessem tocado brasas. Perdão, sussurrou Catherine, sentindo um rubor delicado colorir suas faces. Não há o que perdoar. A voz de Henry saiu mais rouca que o usual. Houve uma pausa. Um momento suspenso no tempo como gota de orvalho prestes a cair. Miss Hartwell, Catherine, há algo que preciso lhe contar. O uso de seu primeiro nome a fez erguer os olhos, encontrando neles uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto. Henry afastou-se da mesa, dirigindo-se à janela que dava para os jardins do instituto. A luz pálida do inverno londrinense criava halos dourados em seus cabelos castanho escuros. Quando retornei das campanhas napoleônicas, começou ele, a voz carregada com o peso de memórias que preferira manter enterradas. Não era o mesmo homem que havia partido. As batalhas, elas deixam marcas não apenas no corpo, mas na alma. Catherine permaneceu imóvel, intuindo que qualquer movimento poderia quebrar o feitiço daquele momento de verdade. Havia uma mulher, continuou Henry, suas mãos se fechando sobre o parapeito da janela. Lady Victoria Montague. Estava noiva dela antes de partir para a guerra. Escreveu-me cartas durante 2 anos, cartas cheias de amor e saudade. Uma pontada de ciúme inesperada atravessou o peito de Catherine como espinho de rosa. Ciúme por uma mulher que nem conhecia, por um amor que pertencia ao passado. Quando retornei, a voz de Henry se tornou ainda mais baixa, mutilado, carregando pesadelos que me faziam gritar durante o sono.
Ela simplesmente não conseguiu olhar para mim. Casou-se com outro homem 3 meses depois, alegando que o Henry, que ela amava, havia morrido nos campos de batalha. Catherine sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Sem pensar, aproximou-se dele, colocando suavemente a mão sobre seu braço. O tecido fino da camisa não conseguia esconder a tensão de seus músculos. Ela estava errada, sussurrou Catherine, sua voz carregada de convicção férrea. O homem que ofereceu dignidade a uma mulher desesperada, que dedica sua vida a educar órfãs, que luta contra injustiças, esse homem não está morto. Está mais vivo que qualquer outro que conheci. Henry virou-se para ela, e Catherine viu em seus olhos uma tempestade de emoções que fez seu coração disparar. Estava tão próxima que podia ver as pequenas cicatrizes em sua face, contar cada cílio escuro, sentir o calor de sua respiração. Catherine, murmurou ele, sua mão erguendo-se para tocar delicadamente sua face. Você não compreende o que diz. Não conhece os demônios que carrego. Então me conte sobre eles. Ela sussurrou de volta, cobrindo a mão dele com a sua. Deixe-me conhecer também suas sombras. Foi então que Henry contou sobre as noites em que acordava em pânico, sobre as cicatrizes que cortavam seu peito, como mapa de uma guerra que nunca terminara, sobre a culpa que carregava por cada companheiro que não conseguira salvar. Em resposta, Catherine revelou seus próprios medos, o terror de perder James, a culpa por não ter conseguido salvar a mãe da pneumonia, o peso esmagador de ser a única pessoa entre sua família e a ruína total. Quando minha mãe morreu, confessou ela, lágrimas finalmente deslizando por suas faces, eu ainda usava vestidos que ela havia escolhido para mim. Ainda dormia com o lenço que guardava seu perfume. Precisei crescer de menina a mulher numa única noite. E às vezes sinto que ainda sou aquela menina assustada fingindo ser forte. Henry a puxou para seus braços então, um abraço casto, mas profundamente íntimo, onde duas almas feridas encontravam consolo uma na outra. Catherine encostou a cabeça em seu peito, ouvindo os batimentos fortes e regulares de seu coração, sentindo-se mais segura do que em meses. Permaneceram assim, até que o som de passos no corredor os alertou para a impropriedade de sua posição. Afastaram-se rapidamente, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Uma ponte havia sido construída entre duas ilhas solitárias. Catherine, disse Henry, sua voz rouca de emoção, prometa-me que será cuidadosa. Se Blackwood descobrir, prometo, sussurrou ela, se o senhor prometer o mesmo. Na troca de olhares que se seguiu, selaram um pacto que transcendia palavras. Eram aliados agora, não apenas na luta contra Blackwood, mas na batalha de curar as feridas que a vida havia lhes infligido. Mas enquanto dois corações começam a se curar mutuamente, que novos perigos se aproximam das sombras? E será que Lady Beatrice guarda segredos que podem mudar tudo? A conspiração se aprofunda. O mês de fevereiro chegou a Londres carregado de ventos gelados que atravessavam as ruas como lâminas afiadas. No Instituto Ashford, a atmosfera havia se tornado tensa como corda de violino prestes a se romper. Henry, que nos últimos dias permitira que suas defesas se abaixassem, agora as erguia novamente com força ainda maior. Catherine notou a mudança instantaneamente. Onde antes havia gentileza crescente, agora encontrava cortesia militar fria. Onde seus olhos costumavam demorar-se em seu rosto, agora desviavam-se como se ela fosse um sol muito brilhante para ser contemplado diretamente. Miss Hartwell, sua voz ecoava no escritório como eco em catedral vazia. Informo-lhe que suas funções serão alteradas. A partir de hoje, trabalhará exclusivamente no setor de correspondência, sem acesso aos documentos administrativos. As palavras atingiram Catherine como chicotadas. Milord, se cometi alguma falta, não se trata de falta alguma, Henry interrompeu, mantendo-se de costas para ela, fitando os jardins através da janela. Trata-se de prudência. Há desenvolvimentos que tornam sua exposição aos assuntos do Instituto inadequada. Catherine compreendeu. Ele estava tentando protegê-la, isolando-a das investigações sobre Blackwood, mas o que Henry não compreendia era que retirá-la da linha de frente apenas aumentava sua sensação de impotência, especialmente quando cartas de casa traziam notícias cada vez mais sombrias. James havia piorado novamente.
A febre que o consumia roubava-lhe forças dia após dia, e as despesas médicas haviam forçado Thomas a vender os últimos móveis de valor da casa. Pior ainda, rumores circulavam pelas docas de que ele seria formalmente acusado de sabotagem naval dentro de uma semana. A carta mais recente, escrita com a caligrafia trêmula de James, partira o coração de Catherine. Querida irmã, não se aflija por mim. Se eu partir antes que este inverno termine, leve comigo a certeza de que você foi minha maior alegria neste mundo. Cuide do papai e lembre-se, às vezes as tempestades mais ferozes precedem os mais belos amanheceres. Catherine havia chorado sobre essa carta até que as lágrimas se esgotassem, deixando apenas uma dor seca que lhe roía o peito como ácido. No dia seguinte, descobriu algo que tornou sua angústia ainda mais profunda. Lady Beatrice vinha recebendo visitas secretas. A descoberta aconteceu por acaso, quando Catherine, trabalhando até tarde no setor de correspondência, ouviu vozes baixas vindas do jardim de inverno. Pela fresta das cortinas, viu Beatrice conversando com um homem elegante que ela não reconheceu, mas cujos modos sugeriam alta educação e posição social elevada. As informações que você forneceu foram valiosas, dizia o estranho, sua voz carregando sotaque que Catherine não conseguiu identificar. Meu empregador está muito satisfeito com os detalhes sobre os movimentos de seu irmão. Beatrice, sempre tão altiva e controlada, parecia uma borboleta capturada em teia de aranha. Promete-me que nenhum mal virá a Henry? Eu jamais... Se eu soubesse que minhas cartas seriam usadas para... Minha cara senhora, o homem interrompeu com gentileza que não chegava aos olhos. Você está protegendo seu irmão ao nos manter informados. Alguns sacrifícios são necessários para o bem maior. Catherine recuou da janela, o coração martelando como martelo em bigorna. Beatrice estava sendo manipulada, fornecendo informações sobre Henry a agentes de Blackwood. Mas havia algo na angústia da mulher que sugeria que ela não compreendia completamente as consequências de suas ações. Na manhã seguinte, Catherine tomou uma decisão que sabia ser perigosa. Encontrou Beatrice no Jardim de Rosas, onde a irmã de Henry costumava caminhar quando buscava solidão. Lady Beatrice aproximou-se com cuidado, como quem se aproxima de animal ferido. Posso acompanhá-la em sua caminhada? Beatrice ergueu os olhos, e Catherine viu neles uma vulnerabilidade que jamais havia percebido antes. Sem sua máscara de altivez aristocrática, parecia uma mulher perdida, carregando fardos pesados demais para seus ombros delicados. Miss Hartwell. A voz de Beatrice tremeu quase imperceptivelmente. Suponho que tenho sido injusta em meu tratamento. Há circunstâncias que talvez você não compreenda. Lady Beatrice, Catherine escolheu suas palavras cuidadosamente. Às vezes, quando estamos sozinhas e assustadas, pessoas mal intencionadas podem se aproveitar de nossa vulnerabilidade. Se há algo que a aflige... Os olhos de Beatrice se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Você não compreende. Houve promessas que foram feitas, um futuro que me foi prometido e agora temo ter colocado em risco a única pessoa que realmente importa neste mundo. Catherine sentiu uma onda de compaixão por aquela mulher que havia julgado como meramente hostil. Nunca é tarde demais para desfazer erros, especialmente quando são cometidos por amor. Foi então que Beatrice desabou, confessando através de soluços como havia sido cortejada por um homem que dizia amá-la, como havia compartilhado informações íntimas sobre Henry, acreditando que estava apenas sendo romântica, como descobrira recentemente que suas cartas estavam sendo usadas contra sua própria família. Ele me fez acreditar que Henry era suspeito de atividades antipatrióticas, chorou Beatrice, que ao vigiá-lo eu estaria protegendo a Inglaterra. Mas agora percebo, oh Deus, como fui tola. Catherine segurou as mãos trêmulas de Beatrice, sentindo-as geladas como mármore de cemitério. Não é tola, é humana. E todos nós cometemos erros quando o coração está envolvido. Naquela tarde, duas mulheres que haviam sido inimigas tornaram-se aliadas. Beatrice entregou a Catherine todas as cartas que recebera de seu pretendente, documentos que poderiam ser cruciais para expor a rede de espionagem de Blackwood. Mas enquanto caminhava de volta para o instituto com os papéis escondidos sob o xale, Catherine não podia afastar a sensação de estar sendo observada. As sombras de Londres pareciam ter olhos,
e cada eco de passos a fazia acelerar o próprio ritmo. A conspiração estava se aprofundando, mas agora ela e Beatrice possuíam armas para lutar. A questão era, seria tempo suficiente para salvar aqueles que amavam? Que revelações as cartas de Beatrice contêm? E por que Catherine sente que está sendo caçada pelas próprias ruas de Londres? Tentativa de assassinato. A madrugada londrina estava envolta numa névoa espessa que transformava as ruas em labirinto de sombras e ecos. Catherine havia passado a noite em claro, decifrando as cartas que Beatrice lhe entregara, documentos que revelavam a extensão aterrorizante da rede de espionagem de Blackwood. Cada página era uma peça do quebra-cabeças que formava um retrato de traição nacional. Nomes de oficiais da Marinha, especificações de navios militares, rotas comerciais secretas, tudo estava sendo vendido ao melhor lance para potências estrangeiras que sonhavam em rivalizar com o poderio naval britânico. Mas havia algo mais nas cartas, algo que fez o sangue de Catherine gelar, uma menção específica sobre eliminar obstáculos persistentes e uma data, 15 de fevereiro, hoje. O sol lutava para atravessar a névoa quando Catherine correu pelos corredores do instituto, procurando Henry desesperadamente. Uma das criadas informou que ele havia saído cedo para inspecionar os estaleiros do porto, uma visita de rotina que agora assumia contornos sinistros. Miss Hartwell. Lady Cordelia apareceu no corredor alarmada pela agitação de Catherine. O que há de errado? Lord Henry está em perigo, Catherine ofegou, ainda segurando as cartas contra o peito. Preciso encontrá-lo imediatamente. Sem esperar por explicações, Cordelia chamou uma carruagem. O trajeto até os estaleiros foi uma tortura de minutos que pareciam horas, com Catherine orando silenciosamente enquanto observava Londres despertar ao redor dela. Vendedores ambulantes, operários caminhando para o trabalho, crianças brincando nas ruas. Um mundo que continuava seu ritmo normal enquanto seu próprio mundo ameaçava desabar. O porto do Tâmisa fervilhava de atividade matinal quando chegaram. O aroma de piche, corda e sal marinho misturava-se ao som de martelos e gritos de trabalhadores. Catherine varreu o horizonte com os olhos, procurando a figura familiar de Henry entre dezenas de homens que se moviam como formigas laboriosas. Ali! Cordelia apontou para um grupo próximo ao maior navio em construção. Catherine distinguiu a silhueta elegante de Henry, conferindo documentos com um homem de uniforme naval. Foi quando Catherine viu os cavalos. 2 éguas pretas, aparentemente descontroladas, galopavam diretamente em direção ao local onde Henry se encontrava. Mas havia algo antinatural em sua corrida, a forma como se dirigiam especificamente para aquele ponto, ignorando outros obstáculos pelo caminho. O tempo pareceu se mover como mel espesso. Catherine viu Henry erguer a cabeça ao som dos cascos se aproximando. Viu a expressão de alarme tomar conta de seu rosto. Viu que ele não teria tempo de se afastar. Sem pensar nas consequências, Catherine saltou da carruagem em movimento e correu em direção a Henry com toda a velocidade que suas saias permitiam. O ar frio queimava seus pulmões. Seus cabelos se soltaram do coque cuidadoso, mas nada disso importava. "Henry!" gritou ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez na presença de outros. Ele virou-se ao som de sua voz, e por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram através da distância. Catherine viu surpresa, depois compreensão, depois algo que poderia ter sido amor puro e desesperado. Catherine lançou-se contra Henry com força suficiente para derrubá-los a ambos, longe do caminho dos cavalos. Rolaram juntos sobre as tábuas ásperas do cais, ela protegida pelo corpo dele, ele tentando protegê-la do impacto. As éguas passaram como furacão negro, seus cascos batendo violentamente onde Henry estivera momentos antes. Uma delas passou tão perto que Catherine sentiu o vento quente de suas narinas, viu os olhos selvagens que não pareciam completamente naturais. Quando finalmente pararam de rolar, Catherine encontrou-se deitada sobre o peito de Henry, sentindo seu coração bater como tambor de guerra sob sua orelha. Suas mãos tremiam descontroladamente, mas ela estava viva. Ele estava vivo. Catherine. A voz de Henry soou rouca e cheia de emoções não ditas. Suas mãos se ergueram para enquadrar o rosto dela, tocando-a como se ela fosse feita de vidro precioso. Você poderia ter morrido. Não importa, sussurrou ela.
ainda ofegante. Não poderia viver comigo mesma se algo acontecesse ao Senhor. Foi um momento de verdade cristalina entre eles, ali no meio do caos do porto, rodeados por trabalhadores curiosos e pelo barulho da vida continuando. Henry a ajudou a se levantar com gentileza infinita, mas Catherine notou como seus olhos vasculhavam os arredores, como sua postura militar havia retornado com força total. Não foi acidente, murmurou ele, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Alguém drogou aqueles animais. Catherine sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio londrino. As cartas de Beatrice, sussurrou ela. Encontrei algo, uma data, hoje. Os olhos de Henry se estreitaram perigosamente. Então, Blackwood decidiu acelerar seus planos. Enquanto voltavam para o instituto numa carruagem emprestada pelos estaleiros, Catherine mostrou a Henry as cartas que Beatrice havia fornecido. Viu a raiva crescer em seu rosto, como tempestade se formando. Viu suas mãos se fecharem em punhos que prometiam vingança. Catherine, disse ele, quando terminaram de ler os documentos, você se tornou a pessoa mais importante nesta batalha. Estes papéis são prova suficiente para destruir Blackwood completamente. E o que fazemos agora? Henry a olhou com uma expressão que misturava admiração, medo e algo mais profundo que fez o coração de Catherine acelerar. Agora preparamos nosso contra-ataque. Mas primeiro, ele hesitou como se lutasse consigo mesmo. Primeiro preciso dizer algo que deveria ter dito antes. Catherine segurou a respiração, sentindo que estava prestes a ouvir palavras que mudariam tudo entre eles. Que confissão Henry está prestes a fazer? Tá. E como Blackwood reagirá ao fracasso de seu primeiro ataque? Traição familiar e prisão. A confissão que Henry estava prestes a fazer foi interrompida pela chegada abrupta de um mensageiro real, cujo rosto sombrio anunciava notícias devastadoras antes mesmo que abrisse a boca. Miss Hartwell, sua voz cortou o ar como lâmina afiada. Lamento informar que seu pai, Thomas Hartwell, foi preso sob acusação de traição ao Estado. As autoridades apreenderam documentos em sua residência que sugerem venda de segredos navais a agentes franceses. O mundo de Catherine desabou como casa de cartas ao vento. As cores se drenaram de sua visão, deixando apenas cinza e branco, como se Londres inteira tivesse se transformado numa gravura desbotada. Suas pernas falharam, e ela teria caído se Henry não a amparasse instantaneamente. Impossível, sussurrou ela, agarrando-se às lapelas do casaco dele como âncora em tempestade. Meu pai jamais... Ele preferiria morrer a trair a Inglaterra. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Catherine sabia que Blackwood havia orquestrado tudo perfeitamente. As evidências falsas, os documentos plantados, o timing perfeito, tudo para destruir qualquer credibilidade que ela ou sua família pudessem ter contra ele. E há mais, continuou o mensageiro, claramente desconfortável com sua função. Seu irmão, James Hartwell, faleceu durante a madrugada. Os vizinhos relatam que foi pacífico. Se o primeiro golpe havia destruído o mundo de Catherine, este segundo a pulverizou completamente. James, seu doce irmão James, com seus 16 anos e seus sonhos de aventura, havia partido sem que ela pudesse segurar sua mão uma última vez. O grito que saiu de sua garganta não soou humano. Era o lamento de uma alma sendo arrancada do corpo, a dor de quem perde tudo em questão de momentos. Henry a segurou contra seu peito, enquanto ela se despedaçava em seus braços, seus soluços ecoando pelo escritório como música fúnebre. Deixe-me levá-la para casa, sussurrou Henry contra seus cabelos, sua própria voz embargada de emoção. Precisa estar com sua família. A viagem até a residência dos Hartwell foi um borrão de lágrimas e névoa. A casa que um dia fora lar, agora parecia sepulcro, com as janelas fechadas e uma atmosfera de luto pesando sobre cada cômodo como mortalha. James jazia no quarto que partilhara com Catherine quando eram crianças, seu rosto jovem sereno, como se apenas dormisse. Catherine ajoelhou-se ao lado da cama, pegando a mão fria dele entre as suas, tentando transmitir-lhe todo o amor que não conseguira expressar em vida. Perdoa-me, sussurrou ela para o irmão silencioso. Perdoa-me por não ter estado aqui, por não ter conseguido salvá-lo. Foi Lady Beatrice quem encontrou Catherine assim, horas depois. A irmã de Henry havia chegado com roupas de luto e um embrulho cuidadosamente preparado. Catherine,
Sua voz era gentil como nunca fora antes. Trouxe-lhe algo. Dentro do embrulho estava um lenço de seda preta bordado com as iniciais de James, criado pelas próprias mãos de Beatrice, para que sempre carregue uma parte dele com você, explicou ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Por que está sendo gentil comigo? Perguntou Catherine, sua voz rouca de tanto chorar. Beatrice sentou-se ao lado dela na cama, observando o rosto sereno de James. Porque compreendo o que é perder alguém que amamos, e porque você salvou meu irmão hoje. Quando vi vocês dois caindo daqueles cavalos selvagens, percebi que quase perdi a única família que me resta por causa de minha própria tolice. Foi então que Beatrice entregou a Catherine um envelope lacrado. Encontrei isto entre os papéis que meu pretendente me deixou. É uma carta de sua mãe, interceptada antes de chegar às suas mãos. Com dedos trêmulos, Catherine abriu o envelope. A caligrafia elegante de sua mãe dançou diante de seus olhos, através das lágrimas. Minha querida Catherine, se esta carta chegou às suas mãos, é porque eu não sobrevivi para contar-lhe pessoalmente sobre sua verdadeira herança. Seu avô materno não era apenas um comerciante, como sempre acreditou. Era Coronel James Pemberton, herói de Waterloo, irmão de Lady Cordelia Pemberton. Você possui sangue militar nobre, minha filha. Se algum dia precisar de proteção ou apoio, procure sua tia Cordélia. Ela saberá o que fazer. Catherine olhou para Beatrice com espanto. Lady Cordélia, é minha tia? E mais que isso, respondeu Beatrice suavemente. Como neta de coronel morto em serviço à coroa, você tem direitos legais que Blackwood nunca imaginou, incluindo o direito de exigir tribunal militar para julgar as acusações contra seu pai. Pela primeira vez em horas, Catherine sentiu uma centelha de esperança acender-se em seu peito. Não era apenas uma governanta desesperada lutando contra forças mais poderosas. Era descendente de herói militar, com direitos que poderiam salvar seu pai. Mas primeiro, precisava se despedir de James adequadamente. O funeral foi pequeno, mas digno, realizado na igreja local com apenas os amigos mais próximos da família. Henry estava presente, de pé às costas da congregação como guardião silencioso. Quando Catherine atirou o primeiro punhado de terra sobre o caixão de seu irmão, sussurrou uma promessa que ecoou como juramento sagrado. Vingará você, James, e papai será libertado. Prometo. Naquela noite, no silêncio do quarto vazio de James, Catherine tomou uma decisão que mudaria tudo. Aceitaria a proposta de casamento que Henry havia começado a fazer no porto. Não por amor, ainda que soubesse que era isso que sentia, mas por estratégia. Como esposa de um marquês, teria acesso aos tribunais mais altos da Inglaterra. Como neta de coronel, teria o direito de exigir justiça militar. Como aliada de Beatrice, teria provas suficientes para destruir Blackwood. Mas será que Henry entenderá os verdadeiros motivos por trás da aceitação de Catherine? E que surpresas o Tribunal Militar reserva para todos os envolvidos? Tribunal Militar. O Hospital Real Chelsea havia sido transformado numa arena de justiça, suas paredes medievais ecoando com o peso da tradição militar inglesa. Catherine, trajando luto rigoroso, mas carregando a postura altiva de quem descobrira sua linhagem nobre, observava os juízes militares tomarem seus lugares com a solenidade de quem decide destinos. 3 semanas haviam se passado desde a morte de James e a prisão de Thomas. 3 semanas durante as quais Henry havia mobilizado todos os seus contatos militares para garantir que o julgamento fosse conduzido com máxima transparência. O casamento entre eles havia sido celebrado em cerimônia íntima, mas Catherine sabia que os verdadeiros votos seriam pronunciados hoje, no tribunal. Lady Catherine Ashford. O nome soou estranho em seus próprios ouvidos quando o escrivão a chamou para depor. Ela ergueu-se com a dignidade que herdara não apenas do sangue Pemberton, mas da experiência de sobreviver às tempestades da vida. Lord Blackwood estava presente naturalmente, sentado entre os espectadores com a confiança de quem acredita estar acima da justiça. Seus olhos escuros encontraram os de Catherine por um momento, e ela viu neles algo que a fez estremecer. Não era apenas arrogância, mas a fúria gelada de uma serpente acuada. Lady Ashford, a voz do juiz militar principal, General Morrison, ecoou pela sala. Compreendo que possui informações relevantes sobre as acusações contra Thomas Hartwell.
Catherine respirou fundo, sentindo o peso de gerações de soldados Pemberton fluindo através de suas veias. Sim, Vossa Excelência. Informações que comprovam não apenas a inocência de meu pai, mas também revelam uma conspiração contra a segurança nacional. O murmúrio que atravessou a sala foi como vento entre folhas secas. Catherine viu Blackwood se inclinar levemente para frente, sua máscara de tranquilidade mostrando as primeiras rachaduras. Com voz clara e firme, Catherine relatou a conversa que ouvira na gala naval. Apresentou as cartas interceptadas por Beatrice, descreveu a tentativa de assassinato contra Henry. Cada palavra foi pronunciada com a precisão de um cirurgião. Cada evidência apresentada como lâmina afiada, cortando através das mentiras cuidadosamente construídas. Aí afirma, Lady Ashford, perguntou o general Morrison, que sua oferta inicial ao Marquês de Ravenshollow foi motivada por patriotismo familiar. Catherine sentiu todos os olhos da sala se voltarem para ela. Era o momento mais delicado, onde precisava transformar seu momento de maior humilhação em prova de amor à pátria. Sim, Vossa Excelência, respondeu ela, mantendo a cabeça erguida. Quando descobri que meu pai estava sendo usado como bode expiatório numa conspiração contra a Marinha Real, ofereci tudo o que possuía para proteger não apenas minha família, mas também os segredos navais que estavam sendo roubados. Foi um ato desesperado de uma filha, que preferia sacrificar sua honra a ver a Inglaterra traída. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Catherine podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o peso dos olhos de Henry sobre ela como carícia. Quando finalmente ousou olhar para ele, viu em seu rosto uma expressão de amor e admiração tão intensa que quase a fez chorar. Lord Blackwood, a voz do general Morrison cortou o silêncio como espada. Levante-se para responder às acusações. Blackwood ergueu-se com elegância estudada, mas Catherine notou o tremor quase imperceptível em suas mãos. Vossa Excelência, estas são claramente fantasias de uma mulher em luto, tentando livrar o pai de acusações legítimas. Então explique isto. Henry havia se levantado, segurando um maço de documentos que Catherine não havia visto antes. Sua voz ecoou pela sala com a autoridade de quem comandara homens em campos de batalha. Correspondência interceptada entre Lord Blackwood e agentes franceses, datada dos últimos 6 meses. Especificações detalhadas de navios militares, rotas comerciais secretas e... Henry fez uma pausa dramática. Ordens específicas para eliminar obstáculos persistentes, incluindo uma menção direta ao meu nome. O rosto de Blackwood empalideceu como neve em inverno. Catherine viu o momento exato em que ele compreendeu que sua rede havia sido completamente desmantelada. Há também isto, continuou Henry, segurando outro documento. Confissão assinada por Jeremy Whitmore, o homem que se fazia passar por pretendente de Lady Beatrice. Detalhes completos sobre como foi contratado para seduzir e manipular informações da família Ashford. Foi então que Lady Beatrice se levantou na galeria dos espectadores. Elegante em seu vestido azul marinho, ela desceu até o banco das testemunhas com a dignidade de uma rainha. Vossas Excelências... Sua voz tremeu ligeiramente, mas manteve-se firme. Durante meses fui manipulada por agentes de Lord Blackwood. Seduziram-me com promessas de amor. Fizeram-me acreditar que estava protegendo a Inglaterra ao fornecer informações sobre meu irmão. Descobri tarde demais que estava sendo usada para facilitar traição. Ofereço minha completa cooperação para reparar os danos que inconscientemente causei. O julgamento durou 3 dias. Testemunha após testemunha, documento após documento, a conspiração de Blackwood foi sendo desvendada como novelo desenrolado. Thomas Hartwell foi inocentado de todas as acusações. Blackwood foi condenado por traição ao Estado e Catherine viu justiça sendo feita em nome de James. Mas foi no final do 3º dia que aconteceu o momento que ficaria gravado para sempre em sua memória. Henry pediu permissão para dirigir-se ao tribunal uma última vez. De pé diante dos juízes, mas com os olhos fixos em Catherine, ele disse as palavras que transformaram um casamento de conveniência numa declaração de amor eterno. Vossas Excelências, peço permissão para declarar publicamente que meu pedido de casamento à Lady Catherine foi motivado não por estratégia ou conveniência, mas por amor verdadeiro e admiração profunda por uma mulher
cuja coragem supera a de qualquer soldado que conheci em campos de batalha. Ela salvou não apenas a vida de seu pai e a honra de nossa família, mas também minha própria alma de uma escuridão que pensei ser permanente. Catherine sentiu lágrimas deslizarem por suas faces enquanto Henry continuava. Catherine Hartwell Ashford é a personificação da força, da dignidade e do patriotismo que tornam nossa nação grande. Seria honrado de chamá-la esposa, mesmo que ela não possuísse título algum, mesmo que não trouxesse vantagem alguma além de si mesma. Quando os aplausos finalmente cessaram e o tribunal foi encerrado, Catherine correu para os braços de Henry com o abandono de uma mulher finalmente livre para amar sem reservas. Mas que futuro aguarda este casal, que provou que o amor verdadeiro pode triunfar sobre as conspirações mais sombrias? E como honrarão a memória daqueles que se perderam pelo caminho? União e renovação. A primavera chegou a Londres como promessa cumprida, pintando os jardins da igreja de St. George em Hanover Square com tons pastéis que contrastavam harmoniosamente com a solenidade da arquitetura georgiana. Catherine observava as primeiras rosas desabrocharem através da janela de seu quarto no Hotel Claridge, onde havia se hospedado nas últimas semanas para os preparativos finais. Hoje seria diferente de seu primeiro casamento com Henry, aquela cerimônia íntima ditada pela urgência das circunstâncias. Hoje seria a celebração que suas almas mereciam, o reconhecimento público de um amor que havia sobrevivido às tempestades mais ferozes. Está radiante, sussurrou Lady Cordelia, ajustando o véu de renda belga que havia pertencido à mãe de Catherine. A descoberta de seu parentesco havia transformado a antiga diretora do instituto em tia devotada, determinada a garantir que Catherine tivesse o casamento que toda noiva merece. O vestido de seda marfim havia sido uma obra de arte da costureira francesa Madame Dubois, mas Catherine havia insistido em usar o broche de pérolas que James lhe dera no último Natal, mantendo-o próximo ao coração como forma de incluí-lo na celebração. Ele estaria tão orgulhoso, murmurou Cordelia, seguindo o olhar de Catherine até o broche. James sempre soube que você era destinada a grandes coisas. 3 meses haviam se passado desde o tribunal militar. 3 meses durante os quais Londres havia testemunhado a queda espetacular de Lord Blackwood, executado por traição numa manhã cinzenta de abril, e a ascensão igualmente espetacular da heroína do Porto, como a imprensa apelidara Catherine. Thomas havia recuperado não apenas sua liberdade, mas também contratos governamentais lucrativos, sua reputação restaurada pelo próprio primeiro-ministro. Beatrice havia se casado com o coronel William Hartfield, um homem íntegro que a amava por sua honestidade vulnerável, não por sua beleza aristocrática. Mas a transformação mais profunda havia ocorrido no coração de Henry. O homem que Catherine conhecera como soldado ferido emergira como marido devotado, amante apaixonado e visionário social. Juntos, haviam fundado a Escola Naval Lady Catherine, instituição dedicada a educar filhas órfãs de marinheiros para carreiras respeitáveis na sociedade vitoriana. Está na hora, anunciou Lady Beatrice, entrando no quarto com um sorriso que iluminava seu rosto como sol entre nuvens. Seu vestido de madrinha, em tom lavanda suave, complementava perfeitamente o dourado de seus cabelos arranjados em estilo mais moderno e menos severo. A procissão até a igreja foi um espetáculo de primavera londrina. Crianças atiravam pétalas de rosa no caminho, veteranos militares formavam uma guarda de honra espontânea, e Catherine podia ouvir os sinos de várias igrejas tocando em celebração. Nervosa? Perguntou seu pai, oferecendo-lhe o braço quando chegaram aos portões da igreja. Catherine olhou para Thomas, notando como sua postura havia se endireitado novamente, como a dignidade havia retornado aos seus olhos. Não, respondeu ela, com sinceridade absoluta. Pela primeira vez em anos, sinto-me exatamente onde devo estar. O interior da igreja estava decorado com lírios brancos e rosas cor-de-rosa, criando uma atmosfera etérea que parecia suspender o tempo. Mas quando Catherine avistou Henry esperando no altar, o mundo inteiro desapareceu. Ele trajava o uniforme militar de gala, medalhas brilhando sobre o peito como estrelas, mas eram seus olhos que a cativavam completamente. Neles, Catherine viu refletido todo o caminho que haviam percorrido juntos. A dor, a cura,
a esperança e agora, finalmente, a felicidade plena. Queridos irmãos, a voz do arcebispo ecoou pela igreja. Estamos reunidos hoje para celebrar não apenas a união de dois corações, mas também o triunfo do amor sobre a adversidade, da verdade sobre a traição, da esperança sobre o desespero. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, palavras nascidas da experiência compartilhada de quase perder um ao outro. Henry, a voz de Catherine tremeu de emoção. Você me ensinou que força verdadeira não vem de enfrentar tempestades, sozinha, mas de encontrar alguém disposto a dançar com você na chuva. Quando chegou ao altar e Thomas colocou sua mão na de Henry, Catherine sentiu como se estivesse entregando não apenas sua vida a este homem, mas também recebendo de volta partes de si mesma que havia perdido pelo caminho. Prometo ser sua parceira nesta dança pelo resto de nossas vidas. Catherine, Henry respondeu, segurando suas mãos como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Você trouxe luz para cantos de minha alma que eu havia dado como perdidos para sempre. Prometo proteger essa luz, nutri-la e refleti-la de volta para você todos os dias de nossa existência. Quando finalmente se beijaram como marido e esposa, os sinos de toda Londres pareceram tocar em uníssono, celebrando não apenas uma união, mas uma nova página na história de duas famílias que haviam encontrado redenção através do amor. A recepção foi realizada nos jardins da mansão Thornfield, transformados numa versão terrena do Éden. Mesas dispostas sob tendas de seda branca, música de câmara ecoando entre as rosas e conversas alegres de convidados que representavam o melhor da sociedade londrina. Mas o momento mais tocante veio quando Catherine e Henry abriram a dança, movendo-se como se tivessem sido criados um para o outro. No centro da pista, rodeados por amigos e família, finalmente encontraram o que haviam procurado durante tanto tempo, um lugar onde podiam ser completamente si mesmos. Feliz? Sussurrou Henry, fazendo-a girar graciosamente. Completa, respondeu Catherine, seus olhos brilhando como esmeraldas sob a luz das lanternas. Quando a noite caiu sobre Londres, encontraram-se sozinhos no terraço da mansão, observando as estrelas que brilhavam como promessas no céu escuro. Pensava em James hoje, confessou Catherine, encostando-se no peito de Henry. Ele estava aqui, respondeu Henry, beijando delicadamente seus cabelos. Em cada sorriso seu, em cada momento de alegria, amor como o dele nunca morre verdadeiramente. E assim, sob as estrelas de uma Londres que havia testemunhado sua luta e agora celebrava sua vitória, Catherine e Henry começaram sua vida juntos, carregando consigo as lições aprendidas na dor e a promessa de honrar aqueles que amaram através da felicidade que construiriam juntos. Mas que desafios e alegrias o futuro reserva para este casal que transformou sacrifício em amor verdadeiro. E como sua história ecoará através dos anos vindouros. Uma década de paz. Londres, 1859, 10 anos depois. O jardim da mansão Thornfield havia florescido além de qualquer expectativa, transformando-se num paraíso de cores e perfumes que refletia a abundância de amor cultivado dentro de seus muros. Catherine, agora com 31 anos, observava seus 3 filhos brincarem entre as roseiras que ela própria havia plantado em memória de James. O mais velho, Thomas Henry Ashford, de 8 anos, possuía os olhos azul-aço do pai, mas o temperamento gentil da mãe. Margaret Cordelia, de 6 anos, era o retrato vivo de Catherine em miniatura, com cabelos castanho-dourados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. E a caçula, Jameline Catherine, carinhosamente chamada Jamie, de 4 anos, havia sido nomeada em honra do irmão perdido, carregando em si a alegria pura que James sempre irradiara. Mamãe! Jamie correu pelos caminhos de pedra, seus cachos loiros dançando ao vento da tarde. Papai disse que hoje vamos visitar o cemitério para contar histórias para o tio James. Catherine sorriu, sentindo o coração se aquecer com a forma natural, como seus filhos haviam aprendido a incluir James em suas vidas. Henry havia insistido desde cedo que as crianças conhecessem a história de coragem e amor do irmão, que nunca encontraram em vida, mas que vivia eternamente em suas memórias familiares. Sim, minha querida. Catherine ajoelhou-se para ajustar o pequeno chapéu de Jamie. E que história vamos contar hoje?
A história de como você e papai se conheceram, gritou Margaret, aproximando-se com um buquê de margaridas selvagens. É minha favorita. E a minha? Uma voz grave e familiar ecoou atrás delas. Henry emergia da casa, elegante como sempre aos 42 anos, mas com um ar de contentamento que substituíra completamente a melancolia que um dia carregara. Os anos de felicidade haviam suavizado as linhas de seu rosto, transformando cicatrizes de guerra em mapas de sabedoria. Thomas Henry correu para abraçar as pernas do pai, e Catherine observou com o coração transbordando como Henry ergueu o menino nos braços, continuando a tradição que mantinham todos os domingos. A carruagem familiar, agora uma elegante landau azul marinho com o brasão dos Ashford, os levou através de Londres, numa tarde dourada que parecia ter sido pintada por artista romântico. A cidade havia crescido, modernizado-se, mas ainda mantinha o charme vitoriano que Catherine aprendera a amar. No cemitério de Kensal Green, onde James repousava sob uma lápide de mármore branco decorada com rosas esculpidas, a família Ashford mantinha seu ritual sagrado. As crianças colocaram flores frescas sobre o túmulo, enquanto Catherine limpou delicadamente as folhas que o vento havia depositado sobre a inscrição. James Hartwell, irmão amado, espírito livre, eternamente lembrado. Tio James. Margaret falou para a lápide com a seriedade de uma criança que compreende a importância do momento. Mamãe e papai se casaram hoje há 10 anos. E sabe de uma coisa? Acho que você ajudou do céu, porque eles são os pais mais felizes do mundo. Catherine sentiu lágrimas de alegria deslizarem por suas faces. 10 anos. Uma década inteira de felicidade construída sobre os alicerces do sacrifício e da dor que James havia suportado. Conte para o tio James sobre a escola, sugeriu Henry, sentando-se na grama ao lado do túmulo com Jamie no colo. A escola naval Lady Catherine agora tem 53 meninas, anunciou Thomas Henry orgulhosamente. E elas aprendem navegação, francês, matemática e até como administrar negócios. Era verdade. A escola que Catherine e Henry haviam fundado em sua homenagem tornara-se modelo para todo o Império Britânico. Filhas de marinheiros, órfãs de guerra, meninas de famílias empobrecidas, todas encontravam ali não apenas educação, mas esperança de um futuro independente e digno. E sabe qual é a melhor parte, tio James? Jamie acrescentou com a sabedoria inocente de seus 4 anos. Mamãe diz que toda vez que uma menina aprende a ler na nossa escola, você sorri no céu. Lady Beatrice chegou quando o sol começava a se pôr, acompanhada de seu marido William e seus 2 filhos pequenos. O coronel Hartfield havia se revelado o marido perfeito para Beatrice, paciente, gentil, capaz de ver além das cicatrizes emocionais para encontrar a mulher maravilhosa que se escondia por trás das defesas aristocráticas. Como estão meus sobrinhos favoritos? Beatrice distribuiu abraços e doces importados de Paris, sua maternidade tendo suavizado completamente qualquer vestígio da mulher amarga que Catherine conhecera anos atrás. Thomas Hartwell chegou por último, agora um próspero consultor naval do governo, seus cabelos completamente brancos, mas seus olhos brilhando com a vitalidade de um homem que encontrara propósito renovado. Após a morte de James e os eventos traumáticos que se seguiram, ele havia se reinventado como defensor incansável de reformas navais que protegiam tanto marinheiros quanto suas famílias. Meus queridos, disse ele, abraçando Catherine e depois erguendo Jamie para um abraço especial, tenho notícias maravilhosas. A rainha em pessoa solicitou uma audiência com vocês na próxima semana. Parece que Sua Majestade deseja discutir a expansão da Escola Naval Lady Catherine para outras cidades do reino. A conversa que se seguiu foi típica de suas reuniões dominicais, planos para o futuro misturados com memórias do passado, risadas das crianças ecoando entre histórias de adultos, a sensação reconfortante de família que se escolhe, não apenas aquela em que se nasce. Quando finalmente se despediram de James ao anoitecer, Catherine percebeu que não sentia mais a dor aguda de sua perda. Em seu lugar, havia uma saudade suave, misturada com gratidão profunda pelo tempo que tiveram juntos e pela forma como sua memória continuava inspirando suas vidas. Feliz? Perguntou Henry, usando a mesma palavra que se tornara sua tradição em momentos especiais. Grata,
respondeu Catherine, modificando ligeiramente a resposta como fazia a cada ano. Grata por James, por você, por nossas crianças, por cada momento difícil que nos trouxe até aqui. Naquela noite, após colocarem os filhos na cama com histórias sobre navios corajosos e princesas que salvavam cavaleiros, Catherine e Henry se encontraram em seu estúdio privado, onde mapas de suas viagens de lua de mel dividiam espaço com retratos de família e cartas de ex-alunas da escola. 10 anos, murmurou Henry, puxando Catherine para seus braços numa dança lenta ao som da música que chegava da rua. E apenas o começo, sussurrou ela de volta, sabendo com certeza absoluta que o amor que havia nascido do sacrifício havia se transformado na fundação de uma vida extraordinária. Pela janela, Londres brilhava sob a luz das lâmpadas a gás, uma cidade em transformação constante, mas que guardaria para sempre a história de uma jovem que oferecera tudo por amor familiar e encontrara, em troca, um amor ainda maior. Mas que legado final esta família extraordinária deixará para as gerações futuras? E como sua história de sacrifício transformado em alegria ecoará através do tempo? Reflexões de uma vida. Londres, 1875. 16 anos depois do casamento. A biblioteca da mansão Thornfield havia se transformado ao longo dos anos num santuário de memórias e conquistas. Retratos de família disputavam espaço com cartas de gratidão de centenas de ex-alunas da escola naval Lady Catherine, agora espalhadas por todo o Império Britânico em posições de respeito e independência. Catherine, aos 47 anos, possuía a beleza serena das mulheres que encontraram paz consigo mesmas. Seus cabelos castanho-dourados exibiam fios prateados que brilhavam como seda à luz das velas, e seus olhos verde-acinzentados guardavam a sabedoria de quem atravessou tempestades e emergiu mais forte. Estava escrevendo em seu diário, tradição que mantinha desde os dias turbulentos de 1849, quando uma carta chegou que mudaria novamente o curso de sua vida. Minha querida Lady Catherine, lia a caligrafia elegante da Rainha Victoria. É com grande prazer que lhe informo sobre sua nomeação para a Ordem do Império Britânico, em reconhecimento aos serviços extraordinários prestados à educação feminina e ao bem-estar social. Sua escola revolucionou a forma como nossa sociedade vê o potencial das jovens mulheres, e seu exemplo de coragem pessoal inspira mulheres em todo o reino. Catherine releu a carta 3 vezes antes que as palavras se tornassem reais. Uma honraria real, reconhecimento formal pelo trabalho que havia começado como necessidade desesperada e se transformara na paixão de sua vida. Notícias importantes? Henry entrou na biblioteca, carregando Thomas Henry nos ombros. Seu filho mais velho, agora com 24 anos, havia se tornado um jovem advogado especializado em direitos trabalhistas, carregando o senso de justiça que herdara de ambos os pais. A rainha me nomeou para a Ordem do Império Britânico. Catherine mostrou a carta ainda incrédula. Henry colocou Thomas no chão e correu para abraçá-la, fazendo-a girar como nos primeiros dias de seu casamento. Catherine, meu amor, você merece isso e muito mais. Margaret, agora uma jovem de 22 anos, que havia escolhido seguir os passos da mãe na educação, chegou correndo ao ouvir a comoção. Jamie, aos 20 anos, estudante de medicina em Cambridge, estava visitando para o fim de semana e se juntou à celebração familiar. Isso significa que você será Dame Catherine? Perguntou Jamie com um sorriso radiante que sempre lembrava Catherine de James. Suponho que sim. Catherine riu, ainda ajustando-se à ideia. A cerimônia de nomeação foi realizada no Palácio de Buckingham numa manhã outonal de outubro. Catherine trajava seu melhor vestido de seda azul marinho, o broche de pérolas de James brilhando discretamente sobre o coração, enquanto recebia a honraria das próprias mãos da rainha. Dame Catherine, disse a rainha Victoria com aprovação genuína, sua história é prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano pode florescer. As jovens mulheres de nosso império devem muito ao seu exemplo. Mas foi após a cerimônia, durante o chá oferecido no palácio, que Catherine teve a conversa mais significativa de sua vida. Perdão, Dame Catherine. Uma jovem mulher se aproximou timidamente. Permita-me apresentar-me. Sou Elizabeth Hartwell Davis, formada pela primeira turma de sua escola. Catherine sentiu o coração acelerar.
Elizabeth havia sido uma das primeiras meninas órfãs que ela ensinara a ler, uma criança de 8 anos traumatizada pela morte dos pais em naufrágio. Elizabeth, Catherine a abraçou com alegria genuína. Como está? O que fez de sua vida? Tornei-me médica, respondeu Elizabeth orgulhosamente, a primeira mulher admitida no Royal College of Physicians. E tudo porque a senhora me ensinou que meu sexo não determinava meu potencial. As lágrimas que vieram aos olhos de Catherine foram de alegria pura. Elizabeth, você não tem ideia do que significa para mim ouvir isso. Há mais de 100 mulheres aqui hoje, continuou Elizabeth, todas ex-alunas de sua escola. Professoras, comerciantes, enfermeiras, até mesmo uma que se tornou exploradora e mapeou rios na África. Todas queremos agradecê-la por nos mostrar que podíamos sonhar além do que a sociedade esperava de nós. Naquela noite, no silêncio de seu quarto, Catherine escreveu em seu diário: Hoje compreendi que James não morreu em vão. Cada vida que tocamos através da escola é uma extensão de seu espírito alegre e corajoso. Ele vive em cada jovem mulher que aprende a ler, em cada sonho que se torna realidade, em cada barreira que é quebrada. O sacrifício que pensei fazer por amor familiar transformou-se no meio de honrar sua memória da forma mais bela possível. No domingo seguinte, toda a família visitou o túmulo de James, agora decorado com uma nova lápide que incluía a inscrição: Em memória de James Hartwell, cujo espírito inspirou a educação de 1000 jovens mulheres. Tio James, disse Margaret, colocando rosas frescas sobre o túmulo. Mamãe ganhou uma honraria da rainha hoje, mas sabemos que isso também é seu. Cada menina que aprende a ler carrega um pouco de seu sorriso. Thomas Henry, agora casado com uma ex-aluna da escola e pai de 2 filhos pequenos, acrescentou: Vovô Thomas sempre diz que você seria o mais orgulhoso de todos nós. Sua irmã transformou dor em propósito, lágrimas em esperança. Jamie, sempre o mais emotivo da família, ajoelhou-se ao lado do túmulo. Tio James, às vezes, quando estou estudando medicina, penso em como você sempre disse que queria viajar o mundo ajudando pessoas. Estou fazendo isso por nós dois agora. Catherine observou seus filhos honrarem o irmão que nunca conheceram em vida, mas que havia moldado suas vidas através das histórias e valores que ela e Henry compartilharam. James havia se tornado não apenas uma memória, mas uma presença viva, um norte moral que guiava toda a família. Querido James, sussurrou Catherine quando ficaram sozinhos, ela e Henry ao lado do túmulo. 10 anos atrás prometi que você seria vingado. Hoje percebo que a melhor vingança foi a vida extraordinária que construímos sobre os alicerces de seu amor. Não apenas sobrevivemos, florescemos. Quando deixaram o cemitério naquele domingo dourado, Catherine sabia que havia encontrado a resposta para a pergunta que a perseguira durante décadas: como honrar adequadamente aqueles que perdemos? A resposta estava em transformar dor em propósito, memória em ação, amor perdido em amor multiplicado. James vivia em cada vida que ela tocara, em cada sonho que ajudara a realizar, em cada barreira que contribuíra para quebrar. Mas que surpresa final o destino reserva para esta família que transformou tragédia em triunfo? E como sua história será lembrada pelas gerações futuras? O círculo se completa. Londres, 1889. 40 anos após o primeiro encontro. A mansão Thornfield fervilhava de atividade numa manhã dourada de maio. Catherine, agora aos 61 anos, observava os preparativos finais para a celebração que marcaria não apenas seu aniversário, mas também os 40 anos da Escola Naval Lady Catherine, que havia se expandido para 23 cidades em todo o Império Britânico. Seus cabelos, agora completamente prateados, estavam arranjados com elegância simples, e seus olhos verde-acinzentados brilhavam com a serenidade de quem havia vivido uma vida plena de propósito. Henry, aos 70 anos, mantinha a postura militar que jamais o abandonara, mas seus olhos azul-aço agora carregavam a ternura de décadas de amor compartilhado. Mãe, Margaret aproximou-se, carregando um envelope lacrado. Isto chegou esta manhã. É de Cambridge, endereçado especificamente a Dame Catherine Ashford, pioneira da educação feminina. Catherine abriu o envelope com curiosidade crescente. Dentro, encontrou uma carta que fez seu coração saltar. Cara Dame Catherine, é com imenso prazer que a convidamos para receber o título
de doutora honoris causa da Universidade de Cambridge, em reconhecimento às suas contribuições revolucionárias para a educação feminina no Império Britânico. Será a primeira mulher na história da universidade a receber tal honraria. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos gritos de alegria de toda a família. Thomas Henry, agora um advogado respeitado especializado em direitos das mulheres, ergueu a mãe nos braços e a fez girar como quando era criança. Cambridge, mãe, a universidade mais antiga da Inglaterra. Jamie, que havia se tornado médico e trabalhava nos hospitais de Londres, atendendo especialmente famílias de marinheiros, beijou a face da mãe com lágrimas nos olhos. James ficaria tão orgulhoso. Você, que começou ensinando meninas órfãs a ler, agora será reconhecida pela universidade mais prestigiosa do país. A celebração daquela tarde foi diferente de todas as outras que a família havia organizado. Os jardins da mansão Thornfield receberam mais de 300 pessoas. Ex-alunas da escola que haviam vindo de todo o império, autoridades governamentais, representantes da realeza e dezenas de famílias cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de Catherine. Mas o momento mais emocionante veio quando Lady Cordelia, agora com 85 anos, mas ainda elegante e altiva, pediu silêncio para um anúncio especial. Queridos amigos, sua voz ainda carregava a autoridade que Catherine lembrava dos primeiros dias no instituto. Hoje não celebramos apenas os 40 anos de uma escola, mas 40 anos de uma revolução silenciosa. Quando minha sobrinha Catherine chegou ao Instituto Ashford em 1849, era uma jovem desesperada tentando salvar sua família. Hoje, é a mulher que salvou milhares de famílias ao dar às suas filhas as ferramentas para a independência. Os aplausos ecoaram pelos jardins como trovão distante, mas Catherine sentiu-se transportada de volta àquele primeiro dia, quando havia caminhado pelos portões do instituto carregando apenas sua dignidade e um coração partido. Há 40 anos, continuou Cordelia, Catherine me perguntou se seria possível uma mulher encontrar propósito além do casamento e da maternidade. Hoje temos a resposta. Não apenas é possível, é essencial. As jovens mulheres de nossa era devem saber que podem ser mães, esposas, profissionais, líderes ou qualquer combinação que escolherem. Quando Catherine foi chamada para falar, ergueu-se lentamente, sentindo o peso glorioso dos anos bem vividos. Olhou para o mar de rostos diante dela, mulheres de todas as idades que representavam o fruto de décadas de trabalho, e sentiu como se James estivesse ali, sorrindo ao lado dela. Meus queridos, começou ela, sua voz ainda clara e firme. Quando era jovem, acreditava que o sacrifício era sobre renunciar ao que desejávamos para salvar aqueles que amávamos. Hoje compreendo que o verdadeiro sacrifício é transformar nossa dor em propósito, nossa perda em legado. Ela fez uma pausa, localizando na multidão rostos familiares de mulheres que haviam se tornado médicas, professoras, comerciantes, exploradoras. Cada uma de vocês é prova de que não existem limites para o que uma mulher pode alcançar quando recebe educação, apoio e, mais importante, a crença de que seu valor não depende da aprovação de outros. O discurso continuou por 20 minutos, mas Catherine sentiu como se estivesse conversando intimamente com cada pessoa presente. Falou sobre James e como sua coragem juvenil a inspirara a nunca desistir. Falou sobre Henry e como o amor verdadeiro havia curado feridas que ela pensara serem permanentes. Falou sobre seus filhos e como haviam se tornado defensores incansáveis dos ideais que ela e Henry plantaram. Mas foi no final que disse as palavras que ficaram gravadas no coração de todos os presentes. Se há algo que aprendi nestes 61 anos de vida, é que nenhum sacrifício feito por amor é verdadeiramente perdido. Ele se transforma, se multiplica, se espalha através de gerações como ondas em lago sereno. O irmão que perdi aos 16 anos vive hoje na coragem de cada jovem mulher que se recusa a aceitar limitações impostas por outros. Quando a celebração terminou e os últimos convidados partiram, Catherine encontrou-se sozinha no jardim com Henry, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu de Londres. 40 anos, murmurou Henry, entrelaçando seus dedos com os dela. Lembra-se daquela primeira noite, quando você chegou à minha porta oferecendo o que pensava ser tudo que possuía? Catherine riu suavemente.
E você me ofereceu dignidade quando eu esperava apenas transação. Sabia mesmo naquela noite que acabaria me amando? Não, Henry admitiu com honestidade. Mas sabia que havia algo em você que o mundo precisava ver. Uma força que transcendia as circunstâncias. Uma beleza que vinha da alma, não da aparência. Permaneceram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que haviam construído juntos. A escola naval Lady Catherine havia educado mais de 5.000 jovens mulheres. Seus filhos haviam se tornado líderes em suas áreas escolhidas. Sua história havia inspirado mudanças na legislação sobre direitos das mulheres em todo o império. Catherine, Henry disse finalmente, há algo que preciso lhe contar, algo que guardei todos estes anos. Catherine virou-se para ele, intrigada pela seriedade em sua voz. Naquela primeira noite, quando você ofereceu o que ofereceu, não recusei apenas por nobreza ou moralidade. Recusei porque já estava perdidamente apaixonado por você. Catherine sentiu seu coração acelerar como se fosse novamente uma jovem de 21 anos. Como assim? Eu havia visto você nas ruas trabalhando, cuidando de James quando ele passeava nos dias bons. Havia perguntado sobre você, descoberto sua história. Quando apareceu em minha porta, eu já estava preparado para ajudá-la de qualquer forma possível. Não por caridade, mas porque não conseguia suportar a ideia de que algo pudesse acontecer com você. As lágrimas que vieram aos olhos de Catherine foram de alegria pura. Após 40 anos de casamento, ainda havia segredos românticos para descobrir. Por que nunca me contou? Porque queria que soubesse que me apaixonei pela mulher que você escolheu ser, não pela menina desesperada que bateu à minha porta. Queria que nosso amor fosse construído sobre respeito mútuo, não sobre gratidão. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir no quarto que partilhavam há décadas, Catherine olhou para Henry e viu nele não apenas o marido que amava, mas o jovem soldado ferido que havia escolhido a cura em vez da amargura, o homem que havia arriscado sua própria reputação para defender a verdade. Henry, sussurrou ela na escuridão aconchegante de seu quarto, obrigada por ter esperado 40 anos para me contar isso. Algumas revelações ficam mais doces com o tempo. Mas que última surpresa o destino reserva para esta família extraordinária. E como sua história de amor e sacrifício será lembrada para sempre. A grande revelação. Londres, 1895. O ano da revelação final. O outono havia chegado cedo a Londres naquele ano, pintando os jardins da mansão Thornfield com tons dourados que pareciam dourar também as memórias da família Ashford. Catherine, aos 67 anos, sentava-se em sua poltrona favorita na biblioteca, organizando papéis para o que seria sua última grande obra, a autobiografia que havia prometido escrever para a Sociedade Histórica Feminina. Era uma manhã particularmente tranquila quando Margaret entrou correndo carregando uma expressão de excitação que Catherine não via há anos. "Mãe!", ofegou Margaret, agora uma mulher madura de 43 anos, diretora de 5 escolas em Londres. "Você precisa ver isto imediatamente." Nas mãos de Margaret estava uma carta amarelada pelo tempo, com o lacre ainda intacto. "Encontrei isto no sótão da casa do vovô Thomas, entre os pertences da vovó que nunca foram abertos após sua morte." Catherine reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de sua mãe na frente do envelope. Para Catherine, a ser aberto apenas quando se tornar avó. Com dedos trêmulos, Catherine quebrou o lacre que havia permanecido intacto por quase 50 anos. Dentro encontrou várias páginas escritas com a letra cuidadosa de sua mãe, datadas de apenas uma semana antes de sua morte. "Minha querida Catherine, se está lendo estas palavras, significa que se tornou a mulher extraordinária que sempre soube que seria. Há segredos que carreguei durante toda a nossa vida juntas, esperando o momento certo para revelá-los." Esse momento chegou. Catherine sentiu o coração acelerar, enquanto continuava lendo. "Quando era jovem, trabalhei não apenas como dama de companhia, mas como agente secreta para a coroa. Minha missão era infiltrar-me em círculos sociais onde suspeitas de espionagem francesa eram investigadas. Foi assim que conheci seu pai. Ele não era apenas um comerciante, mas também parte de uma rede de inteligência naval que protegia segredos militares britânicos." Margaret estava lendo por cima do ombro de Catherine e ambas trocaram olhares de espanto absoluto. "O coronel Pemberton, meu pai e seu avô, não morreu em batalha como sempre contamos.
Ele fingiu sua morte para assumir uma identidade secreta e continuar operações de inteligência na França. Está vivo, Catherine. Ou estava quando escrevi esta carta. Mora em Paris sob o nome de Professor Jean-Baptiste Dubois. Catherine deixou a carta cair de suas mãos trêmulas. Sua mãe havia sido espiã. Seu pai, comerciante naval respeitável, havia sido agente de inteligência. Seu avô, que ela havia lamentado como herói morto, poderia ainda estar vivo. Mãe, sussurrou Margaret, isso significa que toda nossa vida foi construída sobre uma rede de segredos destinados a proteger a Inglaterra, Catherine completou, sentindo como se estivesse vendo sua própria história através de um prisma completamente diferente. Henry chegou naquele momento, alertado pela comoção. Quando leu a carta, sua expressão militar retornou instantaneamente. Catherine, disse ele lentamente, isso explica muita coisa. A facilidade com que você decifrou os códigos de Blackwood, sua coragem instintiva em situações perigosas, a forma como conseguiu articular evidências contra uma rede de espionagem. Está dizendo que herdei habilidades que nem sabia possuir? Estou dizendo que sua luta contra Blackwood não foi apenas coragem pessoal. Foi instinto herdado, treinamento absorvido desde a infância através de exemplos que pensava serem apenas histórias familiares. A carta continuava com detalhes ainda mais surpreendentes. O ataque que sofri e resultou em minha morte não foi pneumonia natural. Fui envenenada lentamente por agentes de uma rede de espionagem francesa que descobriu minha verdadeira identidade. Tomei precauções para proteger você e James, mas temo que minha morte tenha sido apenas o começo de uma vingança maior. Catherine sentiu o sangue gelar em suas veias. Blackwood, será que ele sabia? Será que todo o ataque à nossa família foi motivado não apenas por ganância, mas por vingança contra minha mãe? Henry segurou suas mãos, seus olhos azul aço, refletindo a mesma determinação que havia mostrado décadas atrás. Há apenas uma forma de descobrir. Precisamos ir a Paris. A decisão foi tomada naquele mesmo dia. Thomas Henry, agora um advogado internacional respeitado, usou seus contatos para organizar uma viagem discreta a Paris. Jamie, com seus conhecimentos médicos, insistiu em acompanhá-los caso encontrassem um homem de mais de 90 anos que pudesse estar frágil. A viagem a Paris foi uma mistura de expectativa e terror. Catherine, que havia passado décadas acreditando conhecer sua própria história, agora descobria que cada capítulo havia sido escrito sobre fundações secretas. O endereço mencionado na carta os levou a um distrito elegante de Paris, onde uma casa modesta, mas bem cuidada, se destacava entre outras residências aristocráticas. No jardim da frente, um homem idoso, mas ainda altivo, cuidava de rosas com mãos que, apesar da idade, mantinham firmeza surpreendente. Quando Catherine se aproximou do portão, o homem ergueu os olhos. O reconhecimento foi instantâneo e mútuo. Ela via os próprios olhos verde-acinzentados, refletidos no rosto dele. Via os traços familiares que havia buscado a vida inteira em espelhos. Coronel Pemberton? Sua voz saiu como sussurro. O homem deixou cair as ferramentas de jardinagem, suas mãos se erguendo para tocar o portão, como se Catherine fosse uma aparição. Catherine. Minha neta Catherine. O que se seguiu foram horas de revelações que reescreveram completamente a compreensão de Catherine sobre sua família, sua vida e até mesmo sobre a luta contra Blackwood. O coronel Pemberton, que havia assumido a identidade de Jean-Baptiste Dubois há mais de 50 anos, contou como havia fingido sua morte para infiltrar-se em redes de espionagem francesas, como havia passado décadas protegendo segredos militares britânicos, como havia observado de longe enquanto sua família enfrentava consequências de guerras que ele ajudara a vencer nas sombras. Quando soube da morte de minha filha e dos ataques contra vocês, disse ele, lágrimas brilhando em olhos que espelhavam os de Catherine. Quase quebrei minha cobertura para intervir. Mas sabia que você era forte o suficiente, Catherine. Sabia que carregava o sangue de gerações de defensores da Inglaterra. A revelação final foi a mais chocante. Blackwood não havia sido apenas um empresário corrupto. Era agente francês de longa data. E o ataque contra a família Hartwell havia sido vingança específica contra a rede de espionagem da qual seus pais faziam parte. Você não apenas salvou sua família, minha querida, disse o avô com orgulho que brilhava como estrela,
salvou operações de inteligência que protegiam todo o Império Britânico. Quando voltaram a Londres uma semana depois, Catherine carregava não apenas a alegria de ter encontrado família perdida, mas também a compreensão completa de que sua vida havia sido muito mais significativa do que jamais imaginara. Aquela noite, escrevendo em seu diário pela última vez antes de começar sua autobiografia, Catherine resumiu a revelação que mudara tudo. Descobri hoje que não fui apenas uma mulher lutando contra circunstâncias cruéis. Fui a última guardiã de uma tradição familiar de serviço secreto à Inglaterra, cumprindo um destino que estava inscrito em meu sangue desde o nascimento. James não morreu em vão. Morreu como filho de heróis, irmão de heroína, parte de uma linhagem que escolheu sempre o bem maior sobre o conforto pessoal. Mas como esta revelação final mudará o legado que Catherine deixará para o mundo? E que última decisão sobre seu futuro ela tomará com base neste conhecimento? O legado eterno. Londres, 1900. O alvorecer de um novo século. A biblioteca da mansão Thornfield estava silenciosa na madrugada que marcava a entrada no século XX. Catherine, aos 72 anos, sentava-se diante da escrivaninha, onde havia passado os últimos 5 anos escrevendo suas memórias, o manuscrito final de Memórias de uma Espiã Involuntária, finalmente completo diante dela. O fogo na lareira criava sombras dançantes nas paredes forradas de livros, e o aroma de rosas do jardim entrava pela janela entreaberta, misturando-se ao perfume sutil de lavanda que Catherine continuava usando após todos esses anos. Ao seu lado, na mesa de carvalho que um dia pertencera ao avô, estava a última carta que recebera do coronel Pemberton, seu avô querido, que havia escolhido viver seus últimos anos em Paris, finalmente revelando sua verdadeira identidade às autoridades francesas e tornando-se um símbolo da cooperação internacional na luta contra a espionagem. Sua autobiografia não é apenas a história de uma mulher extraordinária, mas o testemunho de que o sacrifício pessoal, quando motivado pelo amor verdadeiro, pode mudar o curso da história. Catherine sorriu, tocando delicadamente a fotografia em sua mesa, que mostrava 3 gerações da família Ashford, reunidas no último Natal. Ela e Henry, ainda elegantes em sua maturidade, seus 3 filhos, agora adultos respeitados em suas profissões, seus 8 netos, representando o futuro que ela havia ajudado a moldar, e no centro, um retrato oval de James, sempre presente em suas celebrações familiares. Minha querida Catherine, dizia a carta em sua caligrafia ainda firme aos 95 anos, escrevo esta última carta com o coração tranquilo, sabendo que nossa linhagem de defensores da paz continuará através de você e de seus filhos. Thomas Henry havia se tornado não apenas um advogado renomado, mas também o primeiro homem a defender publicamente o sufrágio feminino no parlamento, inspirado pelas histórias de coragem que crescera ouvindo. Margaret dirigia agora a maior rede de escolas femininas do Império Britânico, com mais de 100 instituições, educando milhares de jovens mulheres. Jamie havia revolucionado a medicina naval, criando protocolos que salvavam vidas de marinheiros em todo o mundo, sempre lembrando do tio que nunca conheceu, mas que inspirava seu trabalho. A porta da biblioteca se abriu suavemente e Henry entrou carregando 2 xícaras de chá. Aos 75 anos, ainda mantinha a postura militar que o definia, mas seus cabelos completamente brancos e os óculos de leitura emprestavam-lhe um ar de sábio gentil. Terminado? Perguntou ele, colocando o chá ao lado do manuscrito. Finalmente. Catherine suspirou, sentindo o peso de 5 décadas de memórias finalmente organizadas em palavras. 47 capítulos que contam não apenas nossa história, mas a história de como uma Inglaterra em transformação permitiu que uma mulher desesperada se tornasse uma força de mudança social. Henry sentou-se na poltrona ao lado da escrivaninha, observando a mulher que havia amado através de meio século de alegrias e desafios. E qual será o destino do livro? Catherine sorriu com a expressão travessa que ainda aparecia em momentos especiais. Lady Cordelia, aos 91 anos e ainda mais afiada que a maioria dos jovens, já organizou tudo. O livro será publicado simultaneamente em Londres, Paris, Nova York e Calcutá. Os lucros irão financiar bolsas de estudo para jovens mulheres em todo o Império Britânico. E o título final? Quando o sacrifício se torna vitória. Memórias de uma época em transformação, respondeu Catherine.
Margaret sugeriu que focássemos não apenas em nossa história pessoal, mas em como ela refletiu as mudanças que nossa sociedade estava enfrentando. Henry pegou a mão de Catherine, entrelaçando seus dedos como faziam todas as noites há 50 anos. Você tem ideia do impacto que este livro terá? Mulheres em todo o mundo verão que é possível superar qualquer adversidade quando se tem coragem e propósito. Catherine olhou pela janela, observando Londres despertar para o primeiro dia do século XX. As ruas que um dia testemunharam sua caminhada desesperada até a mansão Thornfield agora fervilhavam com a energia de uma sociedade em transformação. Mulheres caminhando sozinhas pelas calçadas, portando livros em vez de apenas cestas de costura, conversando sobre política e negócios, em vez de apenas sobre casamentos e filhos. Sabe o que mais me orgulha? Disse Catherine finalmente. Não é apenas que nossa escola educou milhares de jovens mulheres, ou que nossos filhos se tornaram defensores da justiça, ou até mesmo que recebemos honrarias reais. É que James está vivendo através de cada sonho que ajudamos a realizar, de cada barreira que contribuímos para quebrar. Como se invocado por suas palavras, o som de risadas juvenis chegou do jardim. Pela janela, Catherine viu seus netos mais novos brincando entre as roseiras que havia plantado em memória do irmão, suas vozes alegres, ecoando no ar matinal como música celestial. Catherine, Henry disse suavemente, há algo que quero lhe dar antes que este dia termine. Ele se levantou e foi até um cofre escondido atrás dos livros de Shakespeare, retornando com uma pequena caixa de veludo azul marinho. O que é isto? Perguntou Catherine, intrigada. Algo que deveria ter lhe dado há 50 anos, mas que estava esperando o momento perfeito. Dentro da caixa estava um anel delicado de ouro branco, ornamentado com uma esmeralda que espelhava perfeitamente a cor dos olhos de Catherine, cercada por pequenos diamantes que brilhavam como estrelas. Henry, Catherine ofegou, reconhecendo o trabalho artesanal da famosa joalheria Garrard. Este anel pertenceu à minha avó, explicou Henry, retirando-o cuidadosamente da caixa. Era tradição da família Ashford que fosse dado apenas à mulher que transformasse a linhagem, que trouxesse não apenas amor, mas propósito maior para o nome da família. Com lágrimas brilhando nos olhos, Catherine estendeu a mão esquerda, onde Henry deslizou o anel ao lado da aliança de casamento que ela usava há 5 décadas. Henry Ashford, sussurrou ela, depois de 50 anos você ainda consegue me surpreender. Dame Catherine Ashford, respondeu ele formalmente, antes de beijar delicadamente sua mão. Você transformou não apenas minha vida, mas gerações futuras. Este anel é apenas um símbolo do que você já conquistou através de sua coragem. Permaneceram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude de tudo que haviam compartilhado. Meio século de amor, décadas de trabalho social, milhares de vidas transformadas, uma família criada sobre fundações de respeito mútuo e propósito compartilhado. Qual será nosso próximo projeto? Perguntou Catherine, porque sabia que, mesmo aos 72 anos, ainda havia trabalho a ser feito. Henry sorriu com o brilho nos olhos que ela reconhecia como sinal de uma nova aventura. Margaret teve uma ideia interessante. Que tal se fundássemos uma universidade? Não apenas para mulheres, mas para qualquer pessoa que demonstre mérito, independentemente de origem social ou gênero. Catherine sentiu o familiar frisson de excitação que sempre acompanhava novos desafios. A Universidade James Hartwell Ashford. Perfeito, concordou Henry. Uma instituição que honre não apenas seu irmão, mas todos os sonhos não realizados que nossa geração pode ajudar a próxima a alcançar. Quando o sol nasceu completamente sobre Londres naquela primeira manhã do século XX, Catherine e Henry estavam de mãos dadas no jardim, observando suas rosas em plena floração. O perfume doce misturava-se ao aroma da terra úmida e às promessas de uma primavera que, como suas vidas, havia emergido de invernos que pareciam intermináveis. Feliz? Perguntou Henry, usando a palavra que se tornara seu ritual em momentos especiais. Catherine olhou ao redor, para a mansão que havia se tornado lar de amor genuíno, para os jardins onde seus netos brincavam alegremente, para o homem que havia lhe ensinado que o verdadeiro amor multiplica forças em vez de dividi-las, para o futuro que brilhava diante deles como aurora dourada. Completa, respondeu ela, modificando ligeiramente a tradição como sempre fazia.
completamente realizada, profundamente grata e eternamente esperançosa. E assim, enquanto Londres despertava para um novo século repleto de possibilidades, Catherine e Henry caminharam de volta para sua casa, carregando consigo a certeza de que o amor verdadeiro, temperado pelo sacrifício e alimentado pelo propósito, havia criado um legado que ecoaria através das gerações futuras. Na escrivaninha de carvalho da biblioteca, o manuscrito final de suas memórias aguardava ser compartilhado com o mundo. Cada página, uma prova de que mesmo nos momentos mais sombrios da vida humana, o espírito pode florescer, transformar-se e criar beleza duradoura. James Hartwell havia partido aos 16 anos, mas através do amor de sua irmã e da família que ela construíra, viveria para sempre em cada jovem que ousasse sonhar além das limitações impostas pela sociedade, em cada barreira quebrada por coragem, em cada futuro transformado pela educação. O círculo havia se completado, mas a história continuaria para sempre. Fim da narrativa.